Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu queria resolver com vocês aqui o problema quântico de uma partícula confinada em uma caixa cúbica. Como é que eu resolvo esse problema? Bom, eu tenho que partir, como todo problema aqui na mecânica quântica, da equação de Schrödinger. Vou partir da versão dela que é independente do tempo já, que é essa daqui. Hamiltoniano aplicado a psi igual a E psi. Operador, e o alto valor aqui do Hamiltoniano, que é a energia total do sistema. Bom, energia total de uma partícula, tá? Essa partícula, reescrevendo aqui a equação, ela equivale a isso aqui. Eu tenho uma parte aqui que é devida à energia cinética, tá? O Hamiltoniano aqui me dando a energia cinética, em termos aqui, como a gente escreve na mecânica quântica, né? Tenho menos h cortado ao quadrado sobre 2m, onde h cortado é a constante de Planck, reduzida, né? M é a massa da partícula, pode ser um elétron, mas pode ser outra partícula. E eu tenho aqui a função de onda, independente do tempo, representada por um psi minúsculo, e ela tem independência, como eu estou numa caixa cúbica, eu estou em 3 dimensões, então tem independências em x, y e z. Aqui é a parte potencial do Hamiltoniano. Bom, aqui eu estou representando por V um potencial independente do tempo, tá? Vai depender apenas das coordenadas, x, y, z, aplicada a psi, e aí eu tenho aqui do outro lado a energia vezes a minha função de onda, psi. Bom, a minha energia potencial, meu V, ele vai ser de que tipo? Ele vai ser da seguinte maneira. Quando eu estiver dentro da caixa, ou seja, para x entre 0 e L, y entre 0 e L, z entre 0 e L, é uma caixa cúbica, né? Então ela tem dimensões L, L e L, né? L ao cubo seria o volume. Se eu estou dentro da caixa, meu potencial vai ser zero. Se eu estiver fora da caixa, o potencial vai ser infinito. Então essa partícula está confinada nessa caixa cúbica de aresta L. O potencial fora ele é tão grande que a partícula não consegue vencê-lo, né? Ele é infinito. Então ela vai estar necessariamente dentro dessa caixa. E é esse problema que eu quero resolver. Bom, se eu estou dentro da caixa, eu posso fazer o meu V então igual a zero. Vou ficar só com esse termo aqui relativo à energia cinética. Bom, se eu multiplico aqui toda a equação por menos 2m sobre h cortado ao quadrado, né? Ou, mais informalmente, né? Passo 2m multiplicando, divido h cortado ao quadrado e multiplico por menos 1. Eu fico aqui com uma equação diferencial que é parcial. Veja, eu tenho derivadas parciais de psi, dando aqui menos 2me dividido por h cortado ao quadrado psi. Qual é a estratégia mais comum que a gente utiliza para resolver esse tipo de equação diferencial parcial? Eu suponho que a minha psi, eu vou poder encontrar uma solução para psi que é separável, ou seja, ela é uma função de x, y, z. Só que essa função é da seguinte maneira. Ela é uma função só de x, que eu vou chamar de x maiúsculo, que multiplica uma função só de y, que eu vou chamar de y maiúsculo, que multiplica uma função só de z, que eu vou chamar de z maiúsculo. Então, psi vai ser x, y, z. Bom, se eu substituo essa suposição, essa hipótese aqui, na minha equação, o que eu obtenho? Como a derivada parcial aqui é só com relação a x, essa primeira, então eu fico com yz saindo aqui da derivada, e aí eu derivo só a x, que é a única que depende de x. Analogamente, aqui, para a derivada parcial com relação a y, eu tenho x e z que sai da derivada, e eu vou derivar só a função que depende de y aqui. Para essa segunda derivada aqui, com relação a y, x e z são constantes. Analogamente aqui, quando eu derivo com relação a z, eu tenho x e y, multiplicando a derivada segunda
parcial com relação a z. Isso vai ser igual a menos 2me sobre h cortado ao quadrado, que multiplica psi é x, y, z. Bom, agora eu vou dividir toda a equação por x, y, z. Então eu fico com 1 sobre x. Veja, se eu divido por x, y, z toda a equação, aqui vai cancelar y e z, vai sobrar 1 sobre x. Derivada de x com relação, derivada segunda de x maiúsculo com relação a x minúsculo, né? Veja que aqui eu substituí por uma derivada total porque a função x ela depende só de x. Então eu posso reescrever dessa maneira, derivada total de x com relação a x. Aqui, do termo que dependia de y, sobra só 1 sobre y, derivada total, derivada segunda, né? Com relação de y com relação a y minúsculo, mais 1 sobre z, derivada total, segunda, de z maiúsculo com relação a z minúsculo. Isso vai ser igual a menos 2ms sobre h cortado ao quadrado. Como eu dividi toda a equação por x, y, z, aqui também eu fico com 1 do lado direito, né? Veja o seguinte, eu tenho uma derivada, outra derivada, somando com outra derivada, e tudo isso, essa soma dando uma constante. Para que isso seja verdade, veja que essa derivada é com relação a x, essa é com relação a y, essa é com relação a z. Para que isso dê uma constante, eu preciso que cada uma desses termos aqui seja constante. Porque veja, se eu derivo, aqui é uma função que só depende de x. Se sobrasse um x aqui, depois da derivação, das duas derivadas que eu vou fazer, né? Derivada segunda, sobraria um x, não seria constante, tá? Aqui, se esse segundo termo aqui não resultasse numa constante, sobraria algo que seria função de y. De novo, não seria constante. Tá? Aqui não tem como sobrar nada com relação a y para cancelar aqui com algo que cancela de y. É só uma função unicamente de x. Então, a única maneira disso aqui ser verdade é que esse termo seja igual a uma constante, que eu vou chamar de menos kx ao quadrado. Aí, aqui parece mágica, né? Mas se você segue a conta com uma constante aqui que você chama só de kx, por exemplo, ou de só de kx quadrado, você vai ver que vai ser melhor eu colocar esse sinal de menos aqui desde o início. Tá? Então, o que eu vou fazer é, primeiro, como eu tenho uma derivada segunda, eu vou chamar a minha constante kx, mas eu vou elevá-la ao quadrado. E vou colocar um sinal de menos aqui, que vai ser útil para mim lá na frente. Aqui, esse termo que só depende de y, também vou chamar aqui, né, a derivada, o resultado desse termo vai ter que ser uma constante, para que eu tenha uma igualdade. Essa constante vai ser ky ao quadrado multiplicado por menos 1. E aqui, o terceiro termo vai ser igual a uma constante também, que eu vou chamar de kz quadrado multiplicado por menos 1, menos kz quadrado. Logo, a minha equação fica, se eu olhar só para as constantes, né, o que eu defini aqui, vai ficar menos kx quadrado, menos ky quadrado, menos kz quadrado, igual a menos 2me dividido por h cortado ao quadrado. Logo, se eu multiplicar todo mundo por menos 1, eu tenho essa equação aqui. Kx quadrado mais ky quadrado mais kz quadrado igual a 1k quadrado, onde esse k quadrado é 2me sobre h cortado ao quadrado. Bom, vamos continuar então. A gente encontrou uma relação entre esses k's e, no fundo aqui, a energia do meu sistema, a energia da minha partícula. Bom, vamos agora resolver a equação diferencial, agora ordinária, tá? Para a função que eu defini como sendo x, né? Dependente apenas da variável x minúsculo aqui. Veja que se eu resolvê-la, as outras são análogas, tá? As soluções são semelhantes, são análogas.
Então, vamos partir para a resolução dessa equação. Veja que eu posso colocá-la de uma forma melhor aqui, em que eu tenho a derivada segunda aqui do lado esquerdo. E do outro lado eu tenho menos kx² que multiplica a própria função. Veja o que essa equação está me dizendo. Eu poderia colocar aqui numa forma padrão, vamos dizer assim, né? Deixando aqui d2x a dx2 mais kx² desse lado esquerdo aqui, que multiplica x, igual a zero. E aí a gente tem várias formas de solução, mas essa equação ela aparece tanto na física. Veja, o que eu estou dizendo aqui nessa equação diferencial é que a derivada segunda dessa função ela é proporcional à própria função. Veja, ela é a função a menos de uma constante aqui. Isso aparece tanto na física que a gente já sabe a solução. A solução para essa equação aqui ela é do tipo seno mais cosseno. Tá? Vou colocar aqui constantes a determinar. Tá? Mas eu sei que quando eu derivo, por exemplo, um seno, veja, a derivada do seno é cosseno. A derivada do cosseno é menos seno. Então, veja, a derivada segunda do seno me dá o próprio seno com o sinal de menos. A derivada do cosseno, mesma coisa. A derivada do cosseno é menos seno. Então, já tem um sinal de menos. Quando eu derivo uma segunda vez, derivada do seno cosseno. Então, eu vou obter a função a menos de uma constante, derivando ela duas vezes. Então, eu coloco essa constante aqui, ó, no argumento do seno e do cosseno. Coloco uma combinação linear aqui do seno e do cosseno, porque eu não sei qual dessas funções, né, eu vou ter, mas em princípio eu tenho a solução para essa equação. Tá? Vamos até conferir, ó, veja, a derivada de x maiúsculo com relação a x vai ser a que multiplica a e b são constantes, kx também. Então fica a derivada do seno é cosseno, então fica cosseno de kx que multiplica x, vezes regra da cadeia, né? Sai um kx aqui, que é a derivada do argumento com relação a x, então fica kx. E aqui eu tenho b que multiplica derivada do cosseno é menos seno de kx, derivada do argumento, né? Regra da cadeia, aparece um kx aqui. Veja agora, eu vou derivar uma segunda vez, porque eu quero a derivada segunda. Derivada segunda de x, bom, agora eu derivo isso daqui com relação a x, a derivada primeira com relação a x. Então vai ficar a que multiplica a derivada do cosseno é menos seno, então fica menos seno de kx, que multiplica x, vezes, regra da cadeia, né, sai mais um kx, então fica o kx ao quadrado. E aqui eu tenho menos b, derivada do seno é cosseno, regra da cadeia, sai mais um kx e fica o kx ao quadrado. Colocando menos kx ao quadrado em evidência, eu obtenho, aqui do lado direito, menos kx² que multiplica a seno de kxx mais b cosseno de kx, x. E veja se essa expressão aqui não é exatamente a minha função x. É a função x maiúsculo. Então, derivada segunda de x maiúsculo com relação a x é menos kx² que multiplica x, que é a equação original. Então, essa aqui, de fato, é uma solução para essa equação. Como é que eu vou determinar essas constantes? A partir das condições de contorno. Tá? Eu tenho aqui que, para x igual a zero, a função x maiúsculo tem que ser igual a zero, ou seja, ali numa das bordas da caixa, né, em que eu tenho x igual a zero, minha função de onda, ela tem que ser zero por quê? Por continuidade, porque fora da caixa, essa partícula ela não pode ser encontrada de jeito nenhum, porque o potencial fora da caixa é infinito. Então, a função psi, e consequentemente a função x aqui, maiúscula, ela tem que ser zero, tanto fora da caixa, quanto aqui, por continuidade, né, nas bordas da caixa. Que aí ela cresce a partir de zero ali das bordas para dentro ali da caixa. Mas na borda ela tem que ser zero, para que o módulo de psi ao quadrado, que representa a densidade e probabilidade da existência daquela partícula em um determinado ponto ali na caixa, ela seja também zero. Então, x igual a zero implica x maiúsculo igual a zero. Logo, b igual a zero. Por quê? Porque se eu faço x igual a zero, eu zero esse termo aqui do seno.
E aí fica zero, que eu estou falando que x é zero, né? Então fica zero igual a b cosseno. Eu posso chamar b de zero, que eu já zero esse termo aqui. Tá? E aí, zerando esse termo, a minha função x maiúsculo vai ficar só 1a seno de kx, x. Só que veja, para x igual a L, eu também tenho que ter x igual a zero. Pelo mesmo motivo, tá? É uma outra borda da caixa. E aí eu tenho que ter essa função indo a zero por continuidade, porque fora da caixa a função x e a função psi, consequentemente, também é zero. Logo, veja, o que eu tenho aqui, fazendo x zero, então fica zero igual a. Agora eu só tenho a seno de kx, x. A tem que ser diferente de zero, porque senão o x vai ser identicamente nula, tá? Vai ser zero. E aí o psi vai ser zero, então assim, eu falo que com essa solução, estou falando que a partícula não está na caixa. E ela está, eu sei que ela está. Ela só pode estar lá. Então A tem que ser diferente de zero. Então quem tem que zerar aqui nessa equação vai ser o seno de kx L. Só que para seno de kx L dar zero, o kxl ele tem que ser um múltiplo de quem? De π. Então se eu tiver nx igual a 1, eu tenho kxl igual a π, e aí seno de π é zero e eu satisfaço essa equação. Se eu tiver nx igual a 2, aí kxl igual a 2π, seno de 2π é zero, satisfaz essa equação. Veja, poderia ter nx igual a zero? A princípio sim. Só que veja o que implica nx ser igual a zero. Nx igual a zero nessa equação aqui, eu tenho que ou kx é zero ou L é zero. L eu sei que não é zero, então isso está implicando kx igual a zero. Só que kx igual a zero me dá uma solução que é trivial. Ou seja, se kx for igual a zero, como a gente vai ver, isso poderia implicar também o ky igual a zero e o kz igual a zero. Isso só seria válido no caso em que a energia for zero. E eu não estou interessado nesse caso, que a energia da partícula é zero. Então, eu estou querendo valores de nx aqui, valores inteiros, mas não o zero. Então, kx é igual a nx π sobre L, né? Um número inteiro aqui de π sobre L, e o meu x, consequentemente, vai ser a seno de nx π sobre L x. Esses números aqui que eu obtenho para nx, eu vou chamar de números quânticos, tá? Porque eles vão estar associados, como a gente vai ver, com as energias permitidas para o meu sistema. Nem todas as energias vão ser permitidas. Veja que esses múltiplos aqui são múltiplos inteiros. Então, eu não tenho um contínuo de energias. Tenho um conjunto discreto de energias. Bom, a minha função psi é a multiplicação de x, y e z. Eu achei x. Só que as funções y e z são análogas a essa daqui. Então, a função psi final vai ser uma função dos números quânticos nx, ny e nz. Né? O nx eu encontrei aqui, ny eu encontraria fazendo a mesma solução para encontrar y maiúsculo, e nz a mesma solução para análoga, né, para z maiúsculo. E aí eu obteria ax, que multiplica seno de kx, x, vezes 1ay, seno de ky, y, vezes az, seno de kz, z. Tá? Coloquei aqui um índice x nesse a, só para identificar. É uma constante que sai aqui da solução para x, outra que sai da solução para y e outra que sai da solução para z. Ky e kz vão ser, então, respectivamente, nyπ sobre L e nzπ sobre L, mesma quantização. Logo, a função psi vai ser uma constante, onde eu defini essa constante aqui como sendo a multiplicação desses ax, ay e az. Essa constante vezes seno de nx π sobre L x, seno de ny π sobre L y, seno de nz π sobre L z. Essa é a minha função de onda. Como é que eu descubro essa constante aqui? Pelo que a gente chama de normalização. Veja só.
A função psi é a minha função de onda. O módulo ao quadrado dessa função de onda a gente interpreta como sendo uma densidade de probabilidade aqui no espaço. Se eu multiplico essa densidade de probabilidade pelo elemento de volume no espaço, eu tenho a probabilidade. Então, a probabilidade de eu encontrar a partícula em todo o meu espaço, se eu faço as somas aqui, as integrais, em todo o espaço, né, para z, y e x, tem que dar 1. Porque é 100% de certeza que eu encontro essa partícula em algum lugar do espaço. Tá? Então é assim que eu vou encontrar essa constante C aqui. A gente chama isso de normalização. Porque as probabilidades somadas todas, elas têm que dar 1. Uma outra forma de escrever essa integral é colocando o módulo ao quadrado de psi como sendo psi vezes psi estrela, né? Onde psi estrela representa aqui a função complexa conjugada da função psi, né? Assumindo que psi possa ser complexa. Bom, eu sei que a partícula está dentro da caixa, é impossível encontrar ela fora da caixa, nesse caso aqui, porque o potencial é infinito fora da caixa. Então, essa minha integral aqui de menos infinito até infinito vai ser de 0 a L, na verdade. Porque abaixo de 0 e acima de L, eu estou fora da caixa. Então, a integral vai ser só dentro da caixa. E eu tenho certeza que ela está lá dentro da caixa. Então, integrando o módulo da função de onda ao quadrado dentro da caixa, eu tenho que encontrar 1, né? 100%. Tem aqui o módulo de C ao quadrado, assumindo que C possa ser complexa. E aqui os senos. O seno ao quadrado, no argumento aqui dependente de x, seno ao quadrado no argumento dependente de y, e o seno ao quadrado nesse argumento aqui dependente de z. Vou colocar a constante aqui para fora das integrais e veja que eu consigo separar essas integrais. A integração aqui, ó, em z, somente em z, aqui somente em y e aqui só em x. Vou usar aqui um pouco da notação e escrever dessa maneira aqui. Módulo de C ao quadrado, que é o que eu tinha aqui, que multiplica essa integral, veja que é análogo aqui para x, y e z. Então, eu vou chamar x, y e z de t. Vai ser uma integral de t igual a 0 até L do seno ao quadrado. Aqui eu poderia ter colocado o nt, né? Ficaria melhor aqui na minha notação. nt π sobre L t dt. Isso tudo ao cubo, multiplicado pela constante ao quadrado aqui, tem que ser 1. Tá? Bom, só copiando aqui o que eu tinha. Veja só, essa integral aqui, a técnica de integração é conhecida, né? Eu tenho que reescrever seno ao quadrado como sendo 1 menos cosseno de 2 vezes nx π sobre L t sobre 2. Isso aqui é o mesmo que seno ao quadrado. É uma identidade trigonométrica conhecida, tá? E aí fica mais fácil de integrar. Veja, vou colocar o 2 aqui também para fora. Para colocar para fora tem que levar ao cubo, né? Então fica módulo de c ao quadrado sobre 2 ao cubo. Integral de t igual a 0 a L de dt menos a integral de cosseno de 2 nxπ sobre L t dt. O 2 já foi colocado aqui para fora. Né? Bom, a integral de dt é t, avaliado aqui entre 0 e L. A integral do cosseno é seno, porque a derivada do seno é cosseno. Né? Então fica seno de 2 nxπ sobre Lt dividido por n 2 nxπ sobre L. Porque a derivada do seno, aqui eu teria cosseno, retornaria aqui meu integrando, só que aí teria a regra da cadeia a ser aplicada aqui, e aí eu teria 2 nxπ sobre L, que cortaria com esse denominador. Isso avaliado de 0 a L. Tá? Bom, módulo de C ao quadrado sobre 2 ao cubo. Aqui eu vou ter L menos 0 dá L. E aqui eu vou ter seno de 2 vezes nxπ sobre L. Avaliando em L, corta, vai ser só nxπ, 2 nxπ.
menos, avaliando agora em zero, eu vou ter seno de zero. Tudo isso sobre 2nx π sobre L. Ora, aqui eu tenho um múltiplo de 2π. Ó. Veja, é 2π que multiplica um número inteiro. Seno de um múltiplo de 2π é zero. Seno de zero é zero. Então tudo isso aqui vai zerar. E aí vai sobrar só L ao cubo. Vou ficar com o módulo de c ao quadrado sobre 2 ao cubo, que multiplica L ao cubo igual a 1. Então o módulo de c ao quadrado vai ser 2 sobre L ao cubo. Então eu encontro que o módulo de c é 2 sobre L elevado a 3 meios, levando a meio aqui dos dois lados. Ou posso também escrever como raiz de 2 sobre L ao cubo. Tá? Raiz de 2 sobre L seria o que eu encontraria se eu tivesse uma única dimensão. Como eu estou em 3 dimensões, aparece essa constante aqui elevada ao cubo. Raiz de 2 sobre L elevado ao cubo. Bom, encontrei a constante. Então eu posso escrever a minha função de onda completa aqui como 2 sobre L elevado a 3 meios, seno de nx π sobre lx, seno de ny π sobre ly, seno de nz π sobre lz. Eu coloquei aqui para vocês o módulo de π ao quadrado para o caso em que nx igual a 1, ny igual a 1 e nz igual a 1. Veja o que eu obtenho. Algo parecido com uma esfera, né? Vamos ver aqui como é que fica isso em 3 dimensões. Eu tenho aqui para vocês. Olha só. Algo bem parecido com uma esfera. Não é uma esfera, porque na verdade é um módulo de um seno em x ao quadrado, depois um módulo de y ao quadrado, de seno de y ao quadrado, e um módulo de seno ao quadrado de z. O que isso quer dizer? Que para esse conjunto de números quânticos, nx igual a 1, ny igual a 1 e nz igual a 1, eu vou obter uma máxima probabilidade de encontrar a partícula aqui no centro da caixa. E essa probabilidade vai caindo conforme eu vou me aproximando das bordas da caixa. Tá bom? Vamos voltar aqui. Veja o caso em que nx igual a 2, ny igual a 1, nz igual a 1. Eu obtenho algo parecido com isso aqui. Veja só, vamos também, eu tenho aqui a solução. É isso daqui. Veja que agora eu tenho duas regiões onde é máxima a probabilidade de eu encontrar a minha partícula. Né? E a partir do centro dessas regiões a probabilidade vai diminuindo. Tanto que aqui, ó, no meio aqui a probabilidade é praticamente nula, né? Como é aqui nas bordas da caixa. Depois essa probabilidade vai aumentando até aqui de novo ela ser máxima. Então essa é a solução para nx igual a 2, ny igual a 1, nz igual a 1. Uma energia um pouco maior. Vamos voltar lá. Veja o caso um pouco mais complexo, uma energia ainda maior, em que eu tenho nx igual a 2, ny igual a 4 e nz igual a 3. Vamos ver lá como é que fica a solução. A solução fica dessa maneira. Veja que agora eu tenho várias regiões, não só uma, não só duas, mas uma série de regiões aqui onde eu posso encontrar com máxima probabilidade o elétron. O volume de cada uma acaba sendo menor, né? Mas veja que eu tenho bem mais regiões em que eu posso encontrar esse elétron com máxima probabilidade. E veja, eu estou com uma energia maior. Tem essa correlação. Eu tenho também, se vocês virem, veja, eu tenho nx igual a 2, ny igual a 4, nz igual a 3. Multiplicando 2 vezes 4, 8, aqui em x e em y. Então, se eu olhar para a direção x multiplicada com y, eu tenho 8 regiões onde é máxima a probabilidade de encontrar essa minha partícula. Se eu olho para y e z, tá? Y é essa direção aqui e z
é essa daqui. Veja, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 4 vezes 3, 12. Então eu tenho essa relação. Né? Se eu olhar para x e z, veja se eu consigo colocar aqui x e z. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 vezes 3, 6. Então, qual o número de regiões em que eu consigo encontrar essa partícula com máxima probabilidade em toda a caixa? É a multiplicação. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 3, 24. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vezes 1, 2, 3. 24 regiões. Né? E aí você pode antever o que vai acontecer aí para outros casos de maior energia. E conforme eu for aumentando esses números aqui, eu estou com números bem baixos, né? Números inteiros bem baixos. Eu vou preenchendo cada vez mais essa caixa até chegar num extremo em que eu recaio no caso clássico, que é uma probabilidade aqui igual de encontrar esse elétron ou essa partícula em qualquer lugar dessa caixa. Tá? E vou perdendo o efeito quântico conforme eu vou aumentando a energia. Se tiver com uma energia muito grande, é porque eu já não estou conseguindo enxergar a quântica do problema muito bem mais. A energia já está próxima do que a gente enxerga aí no nosso dia a dia. Então, energias baixas eu consigo ver melhor a minha quantização. Vamos voltar lá. Interpretei aqui o que significa a função de onda psi, né? E, melhor dizendo, o módulo dela ao quadrado é o que me diz mais, né? E agora eu vou dar uma olhada para as energias, né? Eu não tinha olhado ainda para as energias. Eu tinha encontrado essa equação aqui, kx ao quadrado, ky ao quadrado, kz quadrado dando k quadrado, com k quadrado definido como 2me sobre h cortado ao quadrado, e kx podendo ser escrito como nx π sobre l, ky ny π sobre l e kz nz π sobre l. Veja só, se eu substituo os valores aqui de kx, ky e kz, eu obtenho nx π sobre l ao quadrado, ny π sobre l ao quadrado, nz π sobre l ao quadrado, igual a 2me, e aí veja que a energia vai ser função desses números quânticos, nx, ny e nz, sobre h cortado ao quadrado. Colocando π ao quadrado sobre l ao quadrado em evidência aqui, eu fico com nx quadrado mais ny quadrado mais nz quadrado, que multiplica π quadrado sobre l quadrado. Daqui, do lado direito, eu só reescrevi aqui o h cortado ao quadrado. Ele é o h sobre 2π, tudo isso ao quadrado. Então fica h ao quadrado sobre 4π quadrado. Passando o 4π ao quadrado que está no denominador aqui, multiplicando o numerador, fica 8π quadrado m e sobre h ao quadrado. E aí eu acho que a minha energia, ela é uma energia quantizada, só vai existir energias disponíveis, né, ou energias acessíveis ao meu sistema aqui para esses valores aqui inteiros de nx, ny, nz, tá? E o valor da energia é calculado dessa maneira. Pego o valor de nx, elevo ao quadrado, somo com o valor de ny ao quadrado, somo com o valor de nz ao quadrado e multiplico, veja, π quadrado com π quadrado cancela, cancela, vai sobrar então, se eu isolo a energia aqui, vai ficar h ao quadrado dividido por 8ml ao quadrado. H, constante de Planck, m, a massa da minha partícula e L, a dimensão, né, de uma aresta ali da caixa. Poderia encontrar essa mesma expressão de outra maneira? Poderia. Veja que a energia, se eu isolar aqui a energia nessa equação, ela é h cortado ao quadrado, que multiplica k quadrado, dividido por 2m. Ou seja, ela é h cortado ao quadrado sobre 2m, que multiplica k quadrado é kx quadrado mais ky quadrado mais kz quadrado. Logo, a energia vai ser h cortado ao quadrado, dividido por 2m, que multiplica nx quadrado mais ny quadrado mais nz quadrado, que multiplica π quadrado sobre l ao quadrado, né? Dadas as definições aqui de kx, ky e kz. Logo, eu vou ter aqui, substituindo quem que é h cortado, é h sobre 2π
Tá ao quadrado, então fica h ao quadrado sobre 4π², que multiplica π², dividido por 2m, dividido por L ao quadrado, vezes nx² mais ny² mais nz². Π² com π² cancela, cancela. Esse 4 aqui está no denominador. Vai ficar então h ao quadrado, 8m L ao quadrado, nx² mais ny² mais nz², que é o que eu tinha aqui. Então as energias disponíveis para essa partícula, elas não são quaisquer. Elas dependem aqui de números quânticos, nx, ny, nz. Tá? Eu não posso ter nx, ny, nz todos identicamente nulos, né? Todos zero, senão zeraria. Eu sei que a partícula tem energia. Então, o que eu tenho é a mínima energia, para aquele caso em que o módulo de π² é igual a aquela primeira funçãozinha, né? O π de 1, 1, 1 ao quadrado. A energia correspondente é 1 mais 1 mais 1. 1 ao quadrado é 1, então fica 3 vezes esse valor aqui. Para aquele outro caso em que eu tinha nx igual a 2, mesma coisa, vai ficar 2 ao quadrado mais 1 mais 1. Então vai ficar 2 ao quadrado, 4, mais 1, 5, mais 1, 6. Então é 6 vezes essa constante aqui. Constante de Planck ao quadrado, 8mL ao quadrado. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a resolução de um problema muito clássico, tá? Como eu digo aí no título, é algo que todo mundo que estuda quântica já passou por esse problema aqui, deve conhecer esse problema. Então, quem se diz coach quântico tem que conhecer esse problema, tá? Tem que saber resolver esse problema. A gente tem uma quantização devido ao confinamento. Tá? Sempre que você tem uma partícula confinada, você tem uma quantização. Fisicamente, o que poderia ser essa partícula confinada? Imagine um átomo, por exemplo, num sítio de uma rede. Né? Você tem um sólido, esse sólido ele é composto por vários átomos, e a gente sabe que os átomos eles se organizam de determinadas maneiras regulares. Tá? E essas maneiras regulares são conhecidas. E, por exemplo, eles podem se organizar em cubos. Tá? Seria uma rede cúbica. Então, cada um dos sítios ali, cada um dos vértices dessa rede cúbica, seria um sítio em que meu átomo está confinado ali. Ele não consegue sair dali, por conta do potencial na rede. Tá? Você poderia imaginar dessa maneira. Tá? E existem outras aplicações também. Se vocês gostaram, deixe seu like. Não se esqueça, se você ainda não é inscrito, de se inscrever no canal para ajudar a gente a divulgar esses conteúdos aí que a gente tem produzido. Beleza? Valeu, pessoal!